Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Leiamos os versos 12 até o 14 do capítulo 21 do Evangelho de João, porque assim nos diz a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Meus queridos, ainda que não tivesse sido reconhecido pelos seus discípulos ao perguntar-lhes: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Jesus não estava lhes pedindo algo para si mesmo, mas antes sim estava chamando a atenção daqueles homens para o fato de que eles não tinham nada para comer. Isto é tão verdadeiro que ao chegarem na praia, viram um braseiro e sobre ele peixe e pão. Tudo isto providenciado pelo próprio Senhor Jesus. Aqueles homens ainda não tinham compreendido a verdade maior sobre as suas próprias existências, que era o fato de que deveriam confiar plenamente em Jesus e dele depender. Tanto é que a resposta que deram foi a seguinte: não, sinalizando que não tinham nada para comer. Trabalharam toda aquela noite e agora, exaustos e famintos, se depararam com a dura realidade. Eles não tinham nada para comer como fruto dos seus próprios esforços. Foi por esta razão que o Senhor lhes disse logo a seguir: lançai a rede à direita do barco e achareis. E isto fez a fim de relembrá-los que sem ele, eles nada poderiam fazer. Meus queridos, o resultado da pescaria foi incrível, indescritível. Não necessariamente devido à quantidade de peixes apanhados, nem pelo fato da rede não se ter rompido, mas sim pelo que aquele acontecimento produziu em suas mentes e corações. A começar pela certeza de que Jesus, o seu Senhor e Mestre, estava ali, bem presente, ainda que eles não o tivessem percebido. E que sob o comando dele é que aquele feito tão extraordinário veio a acontecer. Certo de que eles agora haviam compreendido tais verdades, Jesus então lhes fez um convite: vinde, comei. Jesus já havia preparado alimento para eles, tanto material como também o espiritual, e isto com fartura. Certamente aqueles homens estavam famintos nestas duas áreas da vida. E agora estavam ali, uma vez mais, sendo alimentados por aquele que é o pão da vida, Jesus. Este era, segundo João afirma no verso 14, a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. É interessante notar que João não disse que Jesus apareceu aos discípulos, mas sim que ele se manifestou a eles. João assim escreveu para deixar bem claro que não se tratava de simples aparições, mas de manifestações da glória de Jesus. E diante de tal manifestação, todos silenciaram, sequer ousaram, até porque não se fazia necessário dirigir-lhe qualquer palavra ou fazer-lhe qualquer questionamento, pois lá no fundo de suas almas, eles sabiam que era o Senhor. O Senhor da glória se fez presente. O clima que se instalou era de completo êxtase. A presença de Jesus era marcante. E João seguiu descrevendo aquele encontro no verso 13, com o seguinte relato: veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Alguns estudiosos creem, devido ao texto original, onde as palavras peixe e pão são precedidas por um artigo definido,
que havia somente um pão e um peixe sendo assado naquele braseiro, e que Jesus, ao servir os discípulos, reproduziu o mesmo milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no de Marcos, no capítulo 6, no de Lucas, no capítulo 9, e neste próprio Evangelho de João, no capítulo 6. Se isto de fato ocorreu, aqueles homens tiveram impressos em suas mentes e corações para sempre tanto o poder de Jesus como a sua misericórdia, graça e amor. Meus queridos, ao manifestar o seu poder aos que são seus, Jesus sempre tem em mente revelar o seu amor incondicional, encharcado em misericórdia e graça. Assim como ocorreu nos dias daqueles discípulos, assim ainda ocorre nos dias atuais. Por isto é que devemos nos regozijar nas suas manifestações sobre as nossas vidas. Reflitam a esse respeito. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, te louvamos e te bendizemos por esses relatos. E aqui vemos, Senhor, mais uma das manifestações do Senhor após ter ressuscitado, apresentando-se aos discípulos. E agora era a terceira vez que o Senhor se apresentava ao grupo de homens considerados apóstolos do Senhor. Que encontro tremendo! Quantas coisas extraordinárias aconteceram, não apenas do ponto de vista físico, de milagres e sinais, como sempre o Senhor realizou, mas das impressões que foram colocadas nas almas e nas mentes daqueles homens, porque eles perceberam que estavam diante do seu Senhor, agora revestido de glória, tremendo, poderoso, diante do qual a única postura que tiveram foi a de calar-se, de não perguntar nada, porque a sua presença lhes bastava. Eles estavam tão maravilhados que entraram em êxtase, porque estava ali o Senhor, mais uma vez, colocando as coisas no seu devido lugar, mostrando que eles deveriam depender de Ti para realizarem a obra e que sem o Senhor, de fato, eles nada poderiam fazer. Não seriam pelos seus esforços pessoais que eles alcançariam êxito, mas sob a Tua palavra. Eles deveriam sim lançar as redes para pescar, não peixe, mas almas, para que vidas fossem salvas na instrumentalidade daqueles homens e para que o Evangelho seguisse adiante, como de fato aconteceu e chegou até nós, passados cerca de 2000 anos, e hoje estamos aqui como frutos do ministério desses homens entre nós. Santo é o Teu nome, bendizemos a Ti com todo o coração e que possamos nos lembrar sempre que nós fomos também chamados a sermos pescadores de homens e que devemos fazer isso sob a Tua palavra e contando sempre com a Tua presença constante. É a oração que fazemos a Ti, no nome precioso que é o Teu nome, nome santo, que se eleva acima de qualquer outro nome, nome de Jesus, ao qual seja honra, glória e louvor hoje para todos sempre. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quinta-feira. Fiquem na paz do Senhor.